News Media, sua academia da mídia. São cursos online, cursos em company, soluções corporativas em media training, palestras e mestre cerimônias. E, é claro, as nossas entrevistas. Ela acredita que nós vivemos o melhor momento de oportunidades na área de comunicação. É uma profissional consolidada na área, é diretora de comunicação da América Latina da multinacional holandesa DSM. É Zenaide Guerra, que está aqui ao meu lado hoje. Oi, Zenaide. Olá. A gente conversou um pouco numa reunião antes da nossa entrevista, de marcar, e a gente falou um pouco dessa coisa do mineiro, né? Que o mineiro gosta de se sentir em casa, sentir à vontade, então eu quero que você aqui no nosso programa se sinta à vontade. Obrigada, Esther. Pode falar à vontade. E, inclusive, a gente conversou um pouco sobre seus gostos musicais, né? Sim. E tá tocando agora, eu acho que uma música que você vai gostar. A gente pode escutar um pouquinho? Di essere veri, di avere uno spirito Andrea Bocelli, você escolheu e até me falou que essa letra mexe muito com você, né? Mexe com o seu coração. Sim, é uma música, né, de um grande cantor que tem uma história de desafio muito grande, de perseverança e persistência na vida, um grande talento. E essa música fala sobre a natureza, sobre a liberdade, né? Então eu acho que nós, seres humanos, precisamos estar muito em contato com a natureza, porque a natureza nos ensina muito, inclusive conceitos da liberdade. Olha que lindo, sobe um pouquinho de novo. É bonita mesmo essa música. É bonita essa música. Olha! Que gosto refinado! Obrigada! Adorei! E a gente falando de natureza, né? Vida sustentável. Que você, na verdade, você tem esses preceitos como filosofia da sua vida que linkam muito bem com o ambiente que você trabalha, que é a DSM, que tem a essência em inovação, mas também em vida sustentável. Como que é isso, Zenaide? É interessante trabalhar num lugar que você realmente, os seus valores convertem isso, né? Não, isso é uma grande verdade, Estela. Desde quando eu comecei a trabalhar na DSM e mesmo antes, né, a ida para a DSM foi um casamento muito bonito, porque a DSM é uma empresa que tem como seu âmago a transformação. Então ela começou como uma mineradora de carvão e foi se transformando ao longo dos anos. Só contar essa história, em 1902, lá na Holanda, e foi, na verdade, investindo em ciência e hoje é uma empresa voltada para a ciência. Exatamente, uma empresa de ciência focada em inovação e sustentabilidade e nós produzimos, né, vitaminas, carotenoides, materiais. Então nós estamos aí em vários segmentos da sociedade, dos mercados. As pessoas, vocês todos, nos consomem aí todos os dias, né, de uma maneira assim muito bonita, que é através da nutrição, através dos nossos materiais. Né? Vitaminas também, né? Somos líderes na produção de vitaminas. Então, a DSM é uma empresa muito que se transformou. E está com destaque na América Latina, né? Um grande destaque, temos crescendo muito, né, na questão principalmente do agronegócio, com as nossas soluções aí para os animais, para a proteína animal, para essa cadeia. Também para nutrição e saúde humana. E os nossos personal care, né, os cuidados pessoais, que a DSM tem muitos ingredientes que nos ajudam a melhorar a nossa qualidade da pele, do cabelo. Um centro de estética e de desenvolvimento nessa área em Campinas. Sim, né? Temos centro de inovação na área de cuidados pessoais, vitaminas para nutrição e saúde humana. E também beleza. Beleza, investimos em inovação, investimos em aplicações de novos produtos, novas descobertas, então estamos focados nisso. E agora falando sobre isso, que a gente falou um pouco da sua filosofia de vida, você tem uma história muito bonita, que trabalhou inclusive nos Estados Unidos, né, com haitianos que chegavam lá ilegalmente. Como que foi esse trabalho, que está também aí no seu currículo, faz parte da sua história, né? Há 15 anos atrás eu mudei para os Estados Unidos, né, fui trabalhar como advogada brasileira, depois eu tive uma outra carreira de também virar advogada americana. E ao trabalhar num grande escritório na Flórida, né, em algum momento surgiu a necessidade de alguns advogados que falassem a língua francesa para um trabalho de pro bono work, que é um trabalho não remunerado,
para ajudar refugiados que estavam chegando naquele momento, haitianos que chegavam, pisavam em solo americano, né, e por muitas das características não legais, iam ser presos. Então, era um momento que você estava ali, né, humano com humano, né, trabalhando em momentos que as pessoas estão vivendo aflições, dificuldades. Um dos principais problemas até 2050, né? Exatamente. Aí, que é a imigração. Sim. As pessoas vão se deslocar. Vão se deslocar. Até 2050, né, tem números altos, né, sobre a imigração. Milhões de pessoas 140 milhões de pessoas estarão migrando, né? Então, são estrangeiros chegando em terras desconhecidas, com o desafio aí da linguística, o desafio da cultura, e os países que recebem, né, de receber essas pessoas, acolher essas pessoas e ajudá-las no seu desenvolvimento, na sua sobrevivência, no seu desenvolvimento, né? Então, esse é um grande tema hoje sendo discutido, né, por vários órgãos internacionais e governos. Zenaide, você fala muito sobre a questão do profissional do futuro, mas como que as pessoas podem se planejar efetivamente para conseguir chegar realmente num cargo interessante, ter eficácia aí na área profissional? Estela, eu acho que é um conjunto, né, de habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Estudar, né? Estudar, vamos numerar aqui, estudar com afinco, esforço, né? Então a gente precisa se esforçar, né? Tentar descobrir o novo, né? Tentar descobrir o novo. Pessoas que nos chegam, ou outros profissionais também, podem ser os nossos aí mentores nesse processo de conhecimento. Ter mentor, descobertas, né? Procurar a leitura, eu acho que é algo assim fantástico, que a gente tem que voltar, né, e cultivar esse hábito da leitura, do estudo. Mesmo viajar, você aprender línguas novas. Hoje, nós estamos numa sociedade multicultural, nós viajamos muito, estamos em vários países. Então, conhecer línguas novas, porque ao conhecer uma língua, você também conhece a cultura e você abre possibilidades, né, de crescer profissionalmente. Sim. Acho que isso é muito importante. E agora, você poderia falar para a gente em 3 palavras aí, resumindo o profissional do futuro? Você consegue resumir como que seria esse profissional e como que as pessoas têm que se adaptar? Uma pessoa que desenvolva bastante a criatividade. Uma pessoa que tem uma grande habilidade, que desenvolva a habilidade de comunicação. Você não precisa nascer com ela, mas desenvolver uma eficácia, uma inteligência ao se comunicar. E ser uma pessoa flexível, que tenha flexibilidade, mas com inteligência emocional. Para isso você precisa da inteligência emocional, né? Sim. E agora, como você trabalha numa multinacional, acho que muitas pessoas têm esse objetivo. E para trabalhar numa multinacional, o que o profissional precisa? Quando a gente fala hoje de multinacional, nós estamos falando de empresas globalizadas, né? Então, as empresas cada vez mais elas estão indo além fronteiras. Então, para a gente pensar numa carreira internacional nas empresas globais, nós temos que pensar sim em falar línguas, isso é muito importante. Em primeiro lugar. O estudo continuado, ou seja, estar sempre estudando, não existe assim, formei, terminei mestrado, terminei doutorado, nós estamos em construção. Pós-doc, vamos aí, ou fazendo grupo de estudo, ou fazendo MBA, ou autodidata, tem grandes autodidatas, então não estou me limitando, né, a um local de estudo, mas o contínuo aprendizado. Você tem aí maneiras comportamentais, então toda essa questão aí da compliance, da seriedade, né? Isso eu acho que é muito importante, que também está ligado à disciplina, faz a diferença, né? Ou seja, você estar disponível também para a empresa. E está preocupado com a questão da sustentabilidade, porque as empresas vão realmente, por exemplo, a DSM, que está nesse foco, nesse caminho, sempre esteve, na realidade vai buscar isso no profissional. Não, exatamente, você tem que estar alinhado com o propósito da empresa e o propósito da empresa também tem que ser o seu propósito de vida, Sim. Porque se você casar o seu propósito pessoal com o propósito da empresa, aí você está no lugar certo, né? É muito difícil. Aí chega a ser uma Zenaide. Exatamente, é difícil de quando você, né, tem alguns valores ou propósito de vida e você procurar trabalhar em algo totalmente diferente disso, então vai ter aí um choque. Então, buscar estar no lugar certo, onde o propósito da empresa combina com o propósito seu de vida, né? Então, no meu caso, por exemplo, saúde, nutrição, desenvolvimento de ciência e tecnologias que
levam prosperidade ao ser humano e ao meio ambiente. Combinam com o seu propósito. Exatamente. Isso é ótimo. Você falou em técnicas de comunicação. A gente aqui está no canal News Media. A intenção é uma academia da mídia. A intenção nossa é falar um pouco sobre comunicação, mas na área de mídia mesmo. Discutir um pouco como que as pessoas devem falar em público, como que as pessoas devem fazer seus vídeos nas redes sociais. E a gente fala muito sobre isso, sobre essa questão de como se comportar até numa reunião. Claro. Quais são os diferenciais de uma pessoa? Como ela deve se comportar numa reunião, por exemplo, dentro de uma empresa, para que ela consiga posicionar, que você disse, muito importante isso, a gente em reunião, eu gosto de falar os bastidores, ela falou para mim que ela valoriza muito o diálogo dos profissionais e a colocação de ideias, por mais que as ideias, algumas vão ser aproveitadas, outras não, mas que isso é muito importante. Então, como que o profissional, colocando aqui do lado de cá, eu sou uma profissional que trabalho com você, ou, por exemplo, como esses profissionais podem se colocar mais de uma forma efetiva, eficaz ali, para que também não fujam do foco dentro da empresa? Então, como técnicas de comunicação, nós temos várias, né? Hoje em dia, uma técnica muito valorizada, que eu particularmente gosto muito e dou alguns treinamentos, já participei de alguns treinamentos fora do Brasil, é o storytelling, contar histórias. Por quê? Porque isso é uma coisa que vem com a gente desde a infância, né? Todos nós temos, toda segunda-feira, uma história de uma criança para contar. Né? Então, eu, por exemplo, ontem à noite, antes de dormir, criança, também, a gente na infância, né? Tava contando história para minha filha. E ela te contando histórias. Ela me contando histórias. Isso é muito interessante, né? Foge daquela coisa só do PowerPoint, dos tópicos, mas de algo que emociona. Exatamente. Então, nós hoje tentamos, como profissionais, né, todas as oportunidades que a gente tem de contar as histórias da DSM, mas também vinculadas à própria nossa história de vida, porque a DSM, ela está no nosso dia a dia. Então, nós contamos a nossa história e tentamos sempre incluir. Então, por aqui, né, hoje, tomando a vitamina de manhã, passando o nosso filtro solar, então a gente conta histórias. Numa reunião, por exemplo, mais corporativa, você abordou, né, um assunto extremamente importante, que é o diálogo, né? Então, quando a gente vai para uma reunião executiva, é prioritário que você já tenha lido e saiba sobre o tópico, sobre a discussão, né, de uma forma rica. Boa dica. Antes dessa reunião. Então, você chegar numa reunião, né, sem saber e ter pesquisado a respeito do que vai ser discutido, isso não é uma coisa positiva. Então, você se posicionar antes, por quê? Porque nós precisamos do pensamento crítico. E como que a gente tem pensamento crítico? Né? Estudando antes, nos questionando. Agora, abertura ao diálogo, a conhecer o novo, ao ouvir vários pensamentos diferentes. Hoje, a diversidade é algo extremamente importante. Ninguém é dono da verdade e nós precisamos, sim, ouvir o outro, dialogar com o outro, mesmo que a gente busque um consenso, né, um consenso equilibrado para as decisões que a gente precisa tomar empresarialmente falando. Você tocou num ponto muito importante que eu falo muito, né, nos cursos online sobre como falar em público, que é conhecer o que você vai falar. Se você for convidado para uma palestra, se for algo que você não conheça, não faça. Se for algo que você conheça, busque se aprimorar ainda mais, treinamento. Eu falo muito até lá, eu busco inspiração até lá na Grécia. Demóstenes, Aristóteles, lá eles já falavam sobre planejamento, sobre treinamento. Isso parece chavão que eu estou falando aqui, mas é o que realmente define o nosso sucesso, né? Ler sobre o assunto, treinar, isso é importante, né? Muito importante. E o que acontece é o seguinte, o tempo hoje está muito escasso, né? Nós temos muitas obrigações, muitos compromissos e às vezes você chega para uma reunião, chega para uma palestra e não teve o tempo suficiente de preparar. Então, preparação é fundamental. Eu acho que às vezes é melhor você recusar um convite ou não ir do que ir sem estar preparado. Sim. Então, eu acho que porque a comunicação ela é muito efetiva, né? Ela precisa ser efetiva. Sim, vocês estão vendo essas dicas aqui, então aproveita nesse momento, já está assistindo aí no YouTube, já inscreva-se aqui no canal, que a gente sempre vai ter dicas aí da área de comunicação, da área de mídia, de como falar em público, até como se comportar numa reunião de trabalho, coloca seu likezinho. Vamos quebrar um pouco a nossa formalidade aqui, falar um pouco sobre... Você falou de histórias e eu queria que eu falei um pouco sobre, eu sou mineira, então aqui a gente coloca até um pouco de costume e tudo. E você falou sobre os valores da sua família, os valores que a sua família te passou. E vamos falar um pouco dessas histórias, se você tiver alguma história para contar, de
os valores que a sua família te passou para que você conseguisse ser uma profissional de sucesso, o que sustenta ali os seus pilares. Se tiver alguma história para contar ou só falar os valores, tudo bem. Eu acho que os valores são aqueles valores básicos cristãos, né? De viver a vida com honestidade, com simplicidade, com amor, né? Então é o dia a dia ali da família, um ajudando o outro, as pessoas reconhecendo no trabalho, né, a grande importância de contribuir para o outro e para a sociedade. Então são valores muito simples, né? E as histórias que eu lembro é que quando eu era criança, chegava o mês de dezembro, né, em janeiro que a gente fica de férias, né? Eu e meu irmão mais velho, a gente queria ajudar meu pai, a gente queria trabalhar. E meu pai colocava a gente para fazer algumas funções, assim, atender telefone no escritório, anotar recado. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai trabalhava numa grande companhia seguradora que chama Sul América, né? Sul América. Então ele era executivo lá também e eu acho que eu me espelhei muito nele, né? Porque ser uma advogada com cargo executivo. Então meu pai sempre colocava a gente para trabalhar para que a gente pudesse perceber o valor de ser útil, né, de desenvolver uma tarefa com honestidade, com integridade. Então, esse é um grande valor que eu aprendi com meu pai nas férias, trabalhando com ele. Ah, que legal. Podendo ajudá-lo, né? Então, eu vou pedir aqui, ó, tem o Ti e o Toninho, que eles, nossos repórteres cinematográficos incríveis aqui. Eu quero pedir para vocês mostrarem, porque daqui a pouco, no próximo episódio, eu peço para o meu entrevistado trazer alguns objetos que representam sucesso na vida deles. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco desses objetos aqui da Zenaide, contar um pouco da história. Tem até um terço aqui, que ela é uma pessoa de muita fé, e falar um pouco como que isso ajuda na vida dela e como que isso representa o sucesso na vida dela. E vamos contar um pouco mais sobre a história profissional. Então, é daqui a pouquinho.